Hoje no Café Corporativo nós vamos falar sobre inteligência emocional e esse assunto tem sido muito importante, principalmente agora nessa situação onde muitos de nós estamos trabalhando em casa e os desafios são outros. Até daqui a pouco no Café Corporativo. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje falando sobre inteligência emocional com a Juliana Lemos, uma amiga que eu fiz agora no começo do ano, né, Juliana? Isso. Aliás, a gente não se conhecia pessoalmente até agora, né? Exatamente. Esse foi o momento aqui de ter a oportunidade de falar pessoalmente contigo. Sim, a gente estava só no online, né? Só no online, né? Exato. O que a pandemia não faz? Olha só quanta mudança. Sim. E esse é o nosso assunto de hoje, aliás, não é? Com certeza. E quanta coisa que mudou ao longo desses, quantos meses já? 7 meses 7 de pandemia? meses. Sim. Pois é. A Juliana Lemos, ela é psicanalista clínica e ela é consultora sistêmica e ela trabalha com psicologia organizacional. E aí foi justamente essa especialidade da Juliana que trouxe esse contato comigo, porque nós começamos a fazer alguns trabalhos juntos, né, alguns eventos juntos, e está aqui no Café Corporativo hoje para falar sobre inteligência emocional. Será que é um momento importante para a gente ter essa tal inteligência emocional, Juliana? Eu penso que sim, Aguinaldo. Ou é agora ou nunca. Se a gente Chegamos sobreviver, nesse momento, exatamente. não sobrevive, né? É. Fala um pouquinho para mim, o que é essa tal da inteligência emocional? Como que a gente pode classificar, como que a gente pode entender inteligência emocional? Tá. Inteligência emocional já é um termo bastante antigo, já é usado há mais de 40 anos no mundo, mas a inteligência emocional, na verdade, é uma capacidade de nos relacionarmos, né? É a capacidade que nós, seres humanos, temos em lidar com questões desagradáveis ou até mesmo as questões que são muito agradáveis na vida. É o nosso famoso jogo de cintura quando a gente está lidando com as pessoas, quando a gente está lidando com alguma situação de trabalho ou alguma situação familiar, né? A inteligência emocional é essa faculdade, é essa forma que a gente tem de se posicionar na vida. Porque às vezes a pessoa ela tem uma inteligência muito grande para determinadas coisas, mas ela se perde nas ações do dia a dia, nas relações, é isso? Exatamente. E a inteligência emocional, ela é um fator-chave para nossa questão de amadurecimento e autonomia emocional. Porque ela é a inteligência que nos possibilita a gente aprender diante das situações agradáveis ou desagradáveis da vida, né? Então ela está muito relacionada às mudanças, ao novo. Com certeza. Ela é o principal fator que vai determinar o quanto a gente vai ter flexibilidade, o quanto a gente vai conseguir fluir na vida, o quanto de resiliência a gente consegue desenvolver com as situações que acontecem conosco no dia a dia, né? Então ela está muito relacionada assim a mudanças. Quando você fala em resiliência, é a capacidade que a pessoa tem de se adaptar a uma situação que pode não ser agradável no início. Sim, não só adaptação, ou pode ser também algo assim, às vezes eu não quero me adaptar, porque me adaptar vai contra aquilo que é a minha essência, mas a possibilidade de escolher, eu quero me adaptar ou não me adaptar, isso também faz parte da resiliência. E um exemplo bom hoje é o momento que nós estamos vivendo, onde nós trabalhávamos num determinado local, né? A gente tinha uma distinção, onde era casa, onde era trabalho, e agora a gente não tem mais. Esses dias atrás eu estava no Waze, estava colocando, né, o meu endereço no Waze. Então ele te pergunta qual é o seu endereço de casa e qual o seu endereço do trabalho. Eu falei, e agora? Tem que repetir, né? Então, isso começa a dar uma confusão na vida da gente, não por essa brincadeirinha que eu fiz aqui com o Waze, mas por outros momentos mais complexos na nossa vida. É diferente? Sim, a pandemia ela foi um gatilho assim, muito crítico, rápido, onde ninguém tinha um plano B e agora o convite é para a gente se descondicionar do modelo antigo de viver, né? Então, essa resiliência, essa flexibilidade, a inteligência emocional, ela é um fator muito importante para determinar como é que a gente vai passar por essa fase de grandes mudanças que estão acontecendo agora. Né? Agora, essas grandes mudanças, me dá alguns exemplos. Qual é o grande desafio da pessoa, por exemplo, trabalhar em casa? A pessoa que trabalha em casa está enfrentando alguns desafios como lidar com a família de uma forma mais intensa, mais pressão, sem muito tempo,
como você não tem mais as distrações do dia a dia, então aquela questão do trajeto, eu saio de casa para trabalhar, ou eu posso ter o meu lazer fora de casa, essa coisa do home office, de voltar para dentro da casa, está nos convidando de uma forma assim, até forçadamente, a gente olhar para questões das nossas interações ali dentro de casa com o filho, com a escola do filho, com a professora do filho que talvez a gente não tinha muito contato, né? Ou então o grupo de trabalho, todo mundo no online. Então, assim, a gente está precisando se reinventar mesmo. E os desafios, exatamente isso, né? Você tinha ali um comportamento, uma forma de ser dentro de cada contexto que a gente vivia, né? Dentro da empresa, dentro da escola, dentro dos relacionamentos, no lazer. E agora está tudo dentro de casa. Agora deixa eu ver se eu pesquei uma coisa que você falou aí, ou se não. Você falou do trânsito. O trânsito, aquilo que a gente sempre reclamou de pegar o trânsito, aquilo também era um momento de reflexão? Sim, muita gente está percebendo que o trajeto... Faz falta o trânsito? Em alguns casos faz falta, em alguns casos as pessoas estão percebendo que não faz mais falta, né? Tá. Porque faz falta, porque muita gente faz muita coisa no trânsito. Muitas pessoas estudam outras línguas no trânsito, dependendo da distância, né? Muitas pessoas têm os seus momentos reflexivos também no trânsito. Mas também o trânsito é um fator de muito estresse, né? De muita adrenalina, de muita pressão. E muitas pessoas estão percebendo que essa questão do trânsito está economizando pouco tempo de vida também. Sim, né? sim. Agora, essa questão que você falou da pessoa passar o tempo todo dentro de casa, junto com a família, causa estresse com a família. Porque antes eu brigava com meu colega de trabalho, agora eu brigo com meu irmão, agora eu brigo com... a pessoa que mora comigo, né? Sim, porque o ser humano tem uma agressividade natural, essencial. E como a gente tinha mais distrações, mais momentos de direcionar essa agressividade, agora está direcionada num contexto único, que é o contexto de casa. Então, a irritação aumenta porque a gente está nesse estado do home office, de ficar mais fechado. As pessoas já estão sentindo uma fadiga com isso, e é uma fadiga emocional sim, até porque o nosso corpo precisa se movimentar. A gente precisa ver outros cenários, ver outras paisagens, né? Isso faz parte do ser humano em si. Então, essa questão da raiva, às vezes eu começo a perceber manias nas pessoas com as quais eu convivo que eu não percebia tanto antes. Eu não percebia antes, né? Exato. E isso começa a me deixar mais irritada, porque eu começo a lidar com algo que me incomoda, né? Às vezes a pessoa que mora com você, que pode ser seu cônjuge, pode ser seu irmão, né, sua irmã, seus pais... Às vezes aquela pessoa até então era extremamente tolerável e nesse momento de pandemia, como ela fica o tempo todo lá, ela se mostra mais bagunceira. Sim, não só bagunceira, mas assim, aquela questão do cônjuge, né? Você não conhece às vezes o seu cônjuge naquele papel do trabalho dele. Sim. E às vezes você está trabalhando ali do lado e aí você começa a perceber alguns trejeitos, algumas formas de lidar e que você fala assim, nossa, mas... não tinha percebido essa outra face da pessoa. Nossa, a pessoa é grossa, né? Exato. Com o colega dele, né? Exato. Nossa, eu não conheço essa pessoa assim. Comigo ela não é grossa assim. Exatamente. Ou então o oposto, né? Comigo ela me trata com uma certa grosseria, com uma certa hostilidade, mas por que tá falando com o chefe com tanto carinho, com tanto cuidado, né? Então isso começa a gerar, assim, vários pontos de interrogação na cabeça, né? Até um ciúminho. Com certeza. Rola um ciúminho também. Sim, com certeza. Tá. E não só isso, né? Mas filhos também, né? Porque a gente não leva a criança para o ambiente de trabalho. E em casa o filho está ali. E o filho não sabe o que é trabalho e o que não é, né? Sim. O filho, o tempo é dele, né? Ele não tem essa consciência de que agora o pai ou a mãe está trabalhando. E assim, essa flexibilidade, essa inteligência emocional vai permear muito isso. Como é que eu vou lidar com uma situação que é inesperada? Tá. Então você pode estar ali num momento de reunião e de repente a criança entrar na sala. E aí, como é que você vai lidar com isso, né? Você vai agir de uma forma natural ou você vai ficar tenso, vai ficar rígido e vai querer controlar aquela situação, mas aí você perde o foco do que você estava fazendo, né? E a inteligência emocional é exatamente essa faculdade, assim, de você se colocar em diversos contextos e se sair bem, se sair de uma forma confortável, né? Muito bom. Então nós vamos fazer um intervalinho agora e ao voltar eu quero que você me dê aí algumas dicas, algumas soluções ou algumas sugestões para o nosso telespectador para que ele possa desenvolver essa inteligência emocional diante desse desafio que está vivendo hoje. Pode ser? Combinado. Então tá. Até daqui a pouco no Café Corporativo.
de volta aqui ao segundo bloco do Café Corporativo, porque no intervalo a gente também se diverte. Tá? Se diverte ou não, Juliana? Com certeza. A gente fica dando risada aqui, depois tem que se estabelecer para voltar a gravar, né? Mas é isso aí, o nosso telespectador às vezes ele não imagina, mas nós ficamos conversando aqui e muita coisa interessante que surge, depois a gente repete no ar. Nós estávamos falando sobre as dificuldades que a gente vive no dia a dia agora com essa nova realidade. E aí? E que soluções que nós temos? Porque os desafios estão aí. Como que nós vamos lidar com isso? Sim. Como que a gente cria inteligência emocional, Sim. Juliana? A inteligência emocional tem algumas soluções, né? Algumas dicas que a gente pode dar para quem está assistindo. E tem um ponto que eu gosto bastante que são os 3 R's. O primeiro R é determinar ritmo, determinar rotina e determinar rituais. Ritmo, rotina, ritual. E rituais. Por quê? Porque quando a gente está num estado de estresse, num estado de mais adrenalina e mais pressão, quando você determina os 3 R's, quando você inclui esses 3 R's na sua vida, é uma forma de você trazer equilíbrio também, você se descomprimir daquilo que está difícil de lidar. Então, um exemplo de rotina, né? É questão de estar trabalhando em casa, o isolamento, a nova realidade. Qual é a rotina que está sendo determinada agora? Porque a gente está numa situação de bastante incerteza e vulnerabilidade. Então, horários, né? Horários, manter os horários, horários das refeições, horários das reuniões, isso é muito importante determinar. O ritmo é a frequência com que eu vou fazer as minhas atividades e a intensidade também. E dentro do ritmo é importante incluir algumas pausas. Então, um exemplo, lá no meu trabalho eu fazia pausas de 10 minutos, agora eu faço pausas de 15 a 20 minutos. Porque são momentos onde eu vou me descomprimir de uma tarefa que eu estou fazendo e começar uma nova tarefa, né? O ritmo também ele vai trazer essa sensação de conforto, porque traz um equilíbrio. Você sabe que aquilo está acontecendo, que tem um compasso, que as coisas estão funcionando, as atividades do dia a dia, seja a escola das crianças, seja o trabalho em si, né? Então o ritmo ele vai trazer essa sensação. E os rituais são pequenos momentos onde você pode se descomprimir. Então, tomar um chá, né? Fazer essas pausas nesses rituais, às vezes colocar uma música que você gosta também vai te ajudar a levar para esse estado emocional mais equilibrado, né? Então é importante incluir isso dentro do dia a dia, que é um dia a dia de realidade nova e de muitas incertezas. Então, um exemplo, lá no contexto de casa, né? Vocês podem colocar lousas onde tem os horários das tarefas, determinar algumas sinalizações dentro de casa. Então, quando os pais estão trabalhando e estão num contexto com as crianças também, algumas plaquinhas nas portas, né? Isso ajuda bastante. Você tinha até dado o exemplo daquelas plaquinhas igual de hotel, né? Igual de hotel. Você coloca na maçaneta do tipo... pode entrar, não pode entrar, né? Isso. A gente tem aqui no estúdio, por exemplo, aqui na porta do estúdio, né? A gente pode até mostrar, tem a plaquinha lá, livre ou gravando. Ocupado. Se está gravando, todo mundo já sabe que não pode entrar, não pode entrar. A criança aprende isso também? A criança aprende, para a criança é muito lúdico também. Tem pessoas que utilizam cores nas plaquinhas, não precisa ser só o texto, né? Você pode trabalhar com cores. Então, tem algumas pessoas que eu atendo que eles trocaram algumas luzes da casa. Então, assim, luz do corredor, então instalou uma luz nova. Sabe aquelas tomadinhas que a gente vê de quarto infantil? Sim. Você pode colocar uma tomadinha dessa e colocar uma corzinha amarela, uma corzinha verde, porque a criança, as pessoas que convivem naquele ambiente, vão poder identificar que está acontecendo um momento ali que não pode ser interrompido. Então, deixa eu recapitular uma coisa que você falou agora há pouco. Quer dizer que se eu estou na mesa da sala de estar da minha casa e eu vou fazer uma reunião e tem criança na minha casa, eu posso trocar a cor da luz e aquilo é o sinal para a criança que naquele momento ela não pode vir falar comigo? Exatamente. E a criança entende bem isso? A criança ela precisa ser condicionada. Eu costumo falar que a criança é uma esponjinha, né? Ela tem o tempo de aprendizagem dela e você vai educando ela a esse novo contexto. Mas é importante você conversar com a criança, porque ela tem a capacidade de assimilar o contexto do adulto. E aí você usar cores, você usar figuras, você usar desenhos, você usar as plaquinhas, é uma forma de você ir educando a criança que naquele momento o papai ou a mamãe não está disponível da forma como a criança gostaria. E é uma forma saudável também de fazer isso com a criança. Você também vai desenvolvendo
a inteligência emocional na criança, Sim. a partir da infância, Dela né? saber esperar. Exatamente. O fato de eu usar um traje de trabalho na minha casa faz a diferença? Faz diferença também, né? O traje ele pode ser tanto um sinalizador para as pessoas que convivem na sua casa com você, quanto alguma coisa que é mais importante. Então, quando eu colocar uma blusa de uma cor diferente, é porque eu tô num contexto que eu não posso ser interrompido. Eu percebo que tem muitos professores que estão dando aula em casa, né? De jaleco, né? Jaleco. Até para profissionais da saúde, né? Nutricionistas que estão atendendo em casa, os psicólogos, profissionais da saúde que têm essa possibilidade de fazer o atendimento online, é um momento sim de sinalizar, olha, agora eu estou no contexto de trabalho. E é importante para a pessoa também que está usando uma vestimenta diferente, para ela trabalhar essa mudança de realidade. Porque muitas pessoas saíram daquele formato escritório, daquele formato já condicionado, e às vezes estão sentindo um estranhamento de estar trabalhando dentro de casa. Às vezes você tem um home office bem estruturado, mas às vezes o seu home office é a sua mesa de jantar. E aí a conexão pode cair. Exatamente. Né? Tem uma série de coisas que podem tirar você da estrutura do seu dia também, né? Sim. E como é que você lida com isso, né? De você estar ali na sua mesa de jantar, mas a um olhar de distância você vê a porta do seu quarto. Para pessoas que estão acostumadas já a fazer a movimentação, uma coisa é trabalho, o outro contexto é casa, o você colocar o traje também te ajuda emocionalmente a se colocar naquele papel, né? No papel do trabalho, e agora eu estou no papel do ambiente doméstico. Agora eu te pergunto, as pessoas estão mais tolerantes com isso também? Por exemplo, as empresas, as direções estão mais tolerantes com isso? Porque a partir do momento que ela manda o colaborador dela trabalhar de casa, ela tem que tolerar o cachorro latir, ela tem que tolerar tudo isso, né? Esses dias atrás eu estava numa reunião com um amigo meu, Douglas, e aí eu via que ele cortava o som do microfone em determinados momentos. E aí, num determinado momento, eu escutei um galo cantar. Eu falei, Douglas, tem um galo aí? Ele falou, tem, é o Zé. O galo tem até nome, né? Sim. E eu falei, mas pode deixar o galo cantar, não tem problema nenhum, né? Sim, as pessoas estão mais tolerantes, porque elas estão propensas, estão expostas a esse tipo de situação, né? Então, assim, o galo cantando, o cachorro do vizinho tá latindo, os barulhos que são naturais. Do dia a dia, né? Exato. E assim, isso ajuda também, Aguinaldo, as pessoas se descomprimirem. Porque no primeiro momento, essa questão de você trabalhar dentro de casa e ficar no espaço lá de confinamento, gera uma tensão assim, nossa, como será que o meu chefe vai lidar se o meu filho entrar no quarto? Sim. E assim, um outro exemplo tem pessoas que pegaram e montaram home office em um dos quartos das crianças, com uma parede cheia de bichinho no fundo. E aí, como é que vai ser isso? Mas também é um momento onde você tem uma conexão mais pessoal. Então as empresas estão sim mais tolerantes e a qualidade da relação no online também está mudando, porque você acaba ficando mais flexível e isso tende a você ficar mais relaxado no sentido assim, tá tudo bem se eu precisar fechar o meu microfone aqui porque o galo do vizinho está cantando ou o cachorro está latindo. Né? Mas eu acho que tem um outro lado também que está sendo bom. Por exemplo, as empresas, o seu colega de trabalho está te descobrindo mais como humano. Sim. A gente falava agora um pouquinho fora do ar que muitas vezes a gente descobre que o nosso cônjuge, ele pode ter um comportamento diferente no trabalho daquele que ele tem conosco, mas a gente também descobre que o nosso colega de trabalho é um ser humano que tem filho, que lida com vizinho. Sim. Na empresa a gente tem toda a obrigação de neutralizar esses fatores externos, não é isso? Isso. Sob até o risco de ser acusado de não ter estrutura. Agora, dentro de casa parece que tudo é permitido. O que eu percebo que está acontecendo é algumas crenças e alguns padrões que existiam no passado, eles estão sendo testados e colocados à prova para a gente mudar. Então, às vezes, um exemplo, você está trabalhando com o seu esposo do lado e você começa a perceber que ele tem um comportamento diferente daquele que você conhece na relação conjugal. Então, você começa a descobrir novas faces das pessoas que estão convivendo com você nesse movimento do online, nessa nova normalidade que está sendo estabelecida, né? E isso pode gerar tanto assim novos conflitos, mas também pode gerar uma admiração diferente.
Então você pode ver, conhecer outras faces, como você falou, né, mais humanas, a gente lidar com aquela questão de que temos imperfeições também na gente, então a gente também se despressiona de ter que cumprir um papel dentro de uma empresa, sabe? Um protocolo, né? Muito legal. Então as relações elas ficam mais gostosas, mais alegres, mais divertidas também. Trazer isso para esse contexto do dia a dia. Então, muito bom. Está acontecendo isso. Quer dizer, a gente tem problemas, mas tem soluções também. A Com inteligência certeza. emocional vem para nos equilibrar. A dica que você deu, que eu achei que fantástica, é você criar rotina, como que é? Rotina, ritual e ritmo. E ritmo. Isso. Ou seja, porque daí eu coloco uma regrinha e eu sigo aquela regrinha. Exato. E aí eu não fico me cobrando o tempo inteiro. Será que eu estou fazendo certo? Será que não? Está dentro do contexto? Tá. Estou seguindo? Tô. Então, está tranquilo. É isso? É isso, é uma forma de você criar um pilar onde você pode ter um termômetro do quanto você está conseguindo ser flexível, ter inteligência emocional, não se cobrar demais, mas também não entrar num movimento de parálise, de anestesia com o que está acontecendo. Tá. Então os 3 R's ajudam, né, a gente a ter esse termômetro externo, sabe, essa referência no momento de tanta incerteza. Muito bom, Juliana. A gente vai encerrando aqui. Eu te agradeço aí pela oportunidade de te entrevistar aqui no Café Corporativo. Fiquei bem feliz em te conhecer pessoalmente e em trazer também seu conteúdo aqui para o café, tá? Obrigada, eu agradeço, foi um prazer. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades ainda de trabalhar juntos. Sim, com certeza. Obrigada, agradeço a você e a todos que estão assistindo a gente. E você que está aí na sua casa, espera um pouquinho que daqui a pouco tem mais cafeína aqui no Café Corporativo. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo e nós falamos hoje com a Juliana a respeito de inteligência emocional. Se você buscar no Café Corporativo, lá no início do nosso trabalho, provavelmente nosso programa de número 13, 14, nós falamos sobre esse tema com a Suzy Fleury. Foi uma entrevista muito boa também. E hoje a Juliana vem e complementa isso, fala outras coisas que levam para o mesmo contexto, mas também dando soluções. É importante que a inteligência emocional ela seja entendida como uma peça básica, base da nossa família realmente, porque no trabalho, de vez em quando, a gente se dá o direito de não ter essa inteligência emocional. E ali no nosso trabalho sempre tem outras pessoas que vão ter. Sempre existe alguém lá para nos corrigir, sempre existe alguém aqui para pegar na nossa mão, ver nosso momento de fraqueza e falar assim, olha, acho que você não deveria agir assim, senta aqui um pouquinho, vamos tomar uma água, vamos tomar um café. E na nossa casa nem sempre tem. Na nossa casa, muitas vezes somos nós e o nosso familiar, e uma discussão ali ela pode levantar problemas que vão ser mais difíceis de ser curados. O que a gente tem a perder dentro de casa é muito maior, né? Um valor muito maior do que aquilo que a gente tem a perder dentro do ambiente de trabalho. Então eu venho aqui sugerir a você que está aí em casa, saber exatamente que mesmo dentro das suas 4 paredes você está trabalhando. A Thaís, esses dias atrás, falando comigo, ela me deu uma sugestão. Ela falou, olha, fala para o seu público que pode usar crachá. Sabe, uma forma de você distinguir, né, quando você está trabalhando ou não, ou até sinalizar para as pessoas da sua casa quando você está trabalhando ou não, é o seguinte, coloca o crachá. Porque na empresa o crachá é um objeto, uma ferramenta fundamental, até para passar nas catracas, né, para ter acesso. Mas você leva o seu crachá para casa, coloca no pescoço enquanto você está trabalhando. Ah, mas eu trabalho sozinho em casa. Coloca para você mesmo. É uma forma de você mostrar para ti próprio que você está trabalhando. Então, a partir do momento que você faz essa sinalização para você, você também consegue fazer para os outros. E talvez isso faça com que você seja mais equilibrado, desenvolva melhor a sua inteligência emocional e, consequentemente, seja mais feliz. Porque, no fundo, tudo o que a gente quer é isso, né? Ser feliz, é para isso que a gente vive. Esse é o Café Corporativo, eu te convido a ficar com a gente, assistir todos os programas anteriores também, nós temos mais de 160 programas anteriores e todos eles estão aqui no nosso YouTube,
Café Corporativo. Esteja com a gente toda terça-feira, 21 horas, aqui no canal 25 ou 525 em HD na NET Jundiaí. Até lá.